Oi, terceiro colegial. E aí, pessoal, vamos lá para a nossa aula número 4, que no caso é a quinta aula, né? Porque a primeira aula foi chamada de aula 0. Então, nossa quinta videoaula. Pessoal, a próxima aula, sexta-feira, vai ser aula ao vivo, tá? Então, não esqueçam aí, porque não vai ser aula gravada. Então, quem perder, infelizmente, vai perder a aula, não tem como repor, vai ficar com falta, vai contar presença, né? Enfim, na sexta-feira, nossa primeira aula ao vivo. Vamos lá, pessoal. O último assunto foi sobre proteína, né? A gente vai continuar falando sobre proteína, só que agora é especificamente sobre as enzimas. Lembra que eu falei na última videoaula que enzima é uma proteína que é chamada de catalisador biológico. O que é um catalisador? Catalisador é uma substância que acelera uma reação química, tá? E catalisador biológico, porque né, proteína está nos seres vivos, né? Beleza. Pessoal, as enzimas, o assunto começa aqui na página 193, tá? Que é no mesmo tópico das proteínas. O que vocês têm que saber sobre as enzimas? Várias coisas. Vamos lá. Primeira coisa, a enzima, pessoal, ela não é consumida durante uma reação química. Então, por exemplo, minha boca tem uma enzima chamada amilase salivar, ou pitialina. Então, se eu comer um pão, um macarrão, enfim, algo que tenha amido, essa enzima amilase, produzida pela saliva, né, junto com a saliva, ela vai se ligar com o amido e vai dar o início na digestão, na quebra ali do amido, certo? Depois que ela fez o papel dela, essa enzima, ela se desprende, ou seja, a enzima ela se liga em uma ligação específica lá com o substrato, né, que ela vai digerir. Ela forma uma... Digerir, né, no caso, não estou falando de digestão, mas enfim, tem várias outras coisas que as enzimas funcionam. É que digestão é mais fácil pegar exemplo. Então ela vai formar o complexo enzima-substrato, né, ou seja, a enzima se liga ali ao substrato, no caso eu dei o exemplo da amilase salivar, então o substrato vai ser o amido, né, para quebrar ali e aumentar a velocidade da reação da quebra desse amido. Senão ele ia quebrar o acaso e ia demorar, tipo, nossa senhora, né? Horas. Então ela acelera muito. Então, primeira coisa, a enzima, ela é específica, né? Então a amilase salivar vai digerir a proteína. Se eu comer um macarrão integral, vai ter amido e vai ter proteína no macarrão integral. Vai digerir a proteína? Não. O amido vai? Vitamina? Não. Tá? Então ela é específica. Outra coisa da enzima que tem que saber, ela não, né, que eu comentei já, que ela não é consumida. Então ela dissolve, depois digere, depois que ela atuou, quebrou, né, aquele substrato, ela desencaixa, porque a ligação que ela faz com o substrato é uma ponta de hidrogênio, então é uma ligação relativamente fraca. Ela desencaixa e está pronto para atingir ali outro substrato. Qual é a vantagem disso? A gente economiza energia, né? Que ela tem que ficar produzindo a mesma ali enzima toda hora. Então, a mesma enzima pode atuar em vários substratos aí especificamente, tá bom? Algumas enzimas só funcionam, tá, se tiver um íon ou então uma vitamina. Por isso que a alimentação muito pobre, muito assim, eu como só isso, né? Não como uma variedade de coisas, então eu vou ter uma defasagem de sais minerais e de vitaminas. Se eu tiver uma defasagem de alguma vitamina, de algum sal mineral, alguma enzima no seu corpo pode não funcionar direito, né? Isso atrapalha todo o funcionamento ali do organismo. Quando é um íon que precisa para funcionar uma enzima, a gente fala que esse íon é chamado de cofator. Quando é uma vitamina que é necessária para essa enzima funcionar, a gente fala que é uma coenzima. Então, quando é um íon, né, um sal mineral, ele é um cofator. Quando é uma vitamina, é uma coenzima. Ok? Outra coisa, energia de ativação. O que é isso? Energia de ativação é a energia inicial, né, que precisa para acontecer uma reação química. Então, toda reação química precisa de uma energia X lá, uma energia inicial, para começar a fazer essa reação. Como a enzima acelera esse processo de reação química, então ela faz o que com a energia de ativação? Ela diminui, tá bom? Então a enzima diminui a energia de ativação, ou seja, a energia inicial ali para começar a
quebrar ali, né, destruir, entre aspas, e, né, modificar uma molécula, um substrato, certo? Pessoal, lembra daquele termo que eu falo sempre, né? O encaixe, que é uma chave fechadura, é uma coisa específica, igual eu converso com vocês quando eu falo sobre vírus. Faz quanto que eu tenho vírus HIV no meu sangue? Eu pego esse meu sangue e coloco num cachorro. Meu cachorro vai contrair HIV? Não, porque o vírus, para ele entrar na célula, ele tem que ter um reconhecimento de proteína, também é como se fosse uma chave fechadura. Então não são todos os vírus que atacam o meu corpo que vão atacar o corpo do cachorro, por exemplo. Alguns tudo bem, pode ser que seja o mesmo, que nem o da raiva de cachorro passa para humano, tá? E vice-versa. Mas a maioria dos vírus são muito específicos, tá bom? Virando a página, a gente tem aqui uma nomenclatura de enzimas. Geralmente a enzima, eles pegam o nome do substrato que ela atua e põem a terminação ase. Por exemplo, a enzima que digere lipídio, lipase. A enzima que digere lactose, né, quebra a lactose, lactase. A enzima que quebra a proteína, tem a pepsina, né? Aí já não é ase, é a pepsina. Ou também tem a tripsina. Mas aí o que tem componente dentro dela... Aí, por exemplo, a tripsina, é verdade, mas não é tudo ase, tá? Mas enfim, a maioria é ase, tá? A enzima que digere a sacarose, quebra a sacarose, sacarase. A enzima que digere o amido, maltase, né? O amilase, enfim, tá? Na verdade, a maltase digere a maltose, né? Mas que veio do amido, bom, enfim, beleza. Seguinte, então pessoal, a terminação das enzimas geralmente é ase, tá bom? Mas não é uma regra. Tem que saber o nome de todas as enzimas do nosso corpo? Não, jamais. Mas tem que associar, né? Por exemplo, tripsina, tem que saber que a tripsina e a pepsina digerem proteínas. Só que a tripsina, quem produz é o pâncreas, né? Na parte exócrina, que é o suco pancreático. Tripsina e quimiotripsina. Quem produz pepsina é o estômago. Na verdade, o estômago produz o pepsinogênio, né? E aí, por causa do pH ácido do estômago, ele é transformado em pepsina, né? Corre uma reação química, ele é transformado em pepsina. Enfim, pepsina no estômago e tripsina e quimiotripsina é no suco pancreático que é produzido. Só que aí é lançado lá no intestino, né? Porque o alimento não passa pelo pâncreas, né? Bom, isso é uma gestória básica, hein? Beleza. Aí, gente, é o seguinte... A enzima, ela também pode desnaturar, até porque ela é uma proteína. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Beleza? O que faz uma enzima desnaturar? Mesma coisa que uma proteína. De repente, temperatura ou muito fria, ou muito quente, um pH extremo. Enfim, N fatores aí químicos, físicos, biológicos podem desnaturar uma proteína, tá? Geralmente, quando desnatura a proteína, ela perde sua conformação espacial, né? Sua forma, seu centro ativo, que é o encaixe lá do substrato, acaba sendo deformado. E se ele é deformado, ele perde a função, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Febril. Quando está com 37 graus. O que acontece com o nosso corpo? As nossas enzimas, principalmente as enzimas relacionadas à defesa, elas funcionam idealmente, a melhor temperatura para elas funcionarem, é o ideal para elas 37 graus. Ou seja, se você está com uma infecção, né, bacteriana, viral, enfim que seja, e está tendo ali uma febre, um febril, você não toma antitérmico, você deixa o corpo febril. Porque o estágio febril 37, 37,5 no máximo, é o ideal para o nosso corpo funcionar e atacar esses micro-organismos. Agora, começou a passar de 38, né, 38 para cima, aí essa temperatura já começa a ser prejudicial para o nosso próprio corpo, para as nossas próprias enzimas, tá? Então, aí 38 para cima, você já sim toma um antitérmico, ok? 39, então, pelo amor de Deus, não toma urgente, tá? Então, assim, a enzima tem um ideal para funcionar de temperatura, de pH, tá? O que acelera o funcionamento de uma enzima? Depende do ser vivo. Vamos pegar um gráfico de temperatura. O gráfico de temperatura, gente, ele vai ser assim, tá? Por que o gráfico de temperatura vai ser assim? A velocidade da reação de uma enzima, ela vai aumentar conforme a temperatura aumenta.
só que dentro de um certo limite. Se você passou muito daquela temperatura, ela começa a diminuir. Então a temperatura ideal para as nossas defesas funcionarem, aqui que seria bem no meio, seria o quê? 37 graus, 37,5. Agora, se pegar uma bactéria termófila, que vive em águas quase fervendo aí, né, e elas sobrevivem, igual aqueles geysers lá no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, né, que tem aquelas bactérias, árqueas, que vivem em ambientes extremos, né, são as extremófilas. No caso, termófilas, né, porque vivem em águas muito quentes. Qual é o ideal da temperatura delas funcionar, metabolismo? Mais ou menos 80 graus é o ideal, tá bom? Ela sobrevive até tipo 95 graus, por exemplo. Mas o ideal mesmo é 80. Chega a 95, já está muito no limite, coitado. Já está quase torrando as coisas, coitado. Mas baixou para 60, elas nem estão quase hibernando, porque está muito frio para elas, tá bom? Então o ideal de temperatura varia de organismo para organismo. Mas o gráfico de um funcionamento de uma enzima em relação à temperatura, ó, é assim. Tá? Ela tem um ideal, acima daquilo ela para, abaixo daquilo ela para. Ok? Ela pode desnaturar ou só parar a atividade, né? Depende o extremo que for aí, certo? Concentração do substrato. Quanto maior a concentração do substrato, né, mais a enzima vai trabalhar. Só que o gráfico é assim. Porque se a concentração estiver já exagerada, então aqui ó, a velocidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora que todas as enzimas estão ocupadas, que não adianta você pôr mais substrato para ela atuar, que ela não vai conseguir, porque já tem muita, já estão todas ocupadas. Só que também você não vai matar, você não vai destruir a enzima porque você pôs no substrato. Ela vai atuar um por vez ali, né? Então ela simplesmente fica assim, ou seja, não mata ali, não destrói a enzima, não desnatura a enzima, mas também ela para de atuar ali, de aumentar a velocidade, certo? Então esse é um gráfico de concentração de substrato e esse é um gráfico de temperatura. O gráfico de pH, gente, é exatamente igual a esse, tá? Por quê? Vamos pensar, qual que é o pH ideal para a pepsina lá no estômago funcionar? Por volta de 2, é o ideal. Até de 1 a 4 ela funciona, mas 2 é o ideal. Se ela começar com o pH muito grande, muito alto, 5, 6, 7, vai ser um pH muito alcalino para essa enzima pepsina. Ela não funciona, ok? Aí você pega lá o suco entérico, né, que tem um pH mais alcalino. Qual que vai ser o ideal para as enzimas no suco entérico, lá no intestino delgado funcionarem? O pH vai ser ideal por volta de 8, tá? Mas até de 7 a 9 ele funciona bem, mas 8 é o ideal. 10, 11, ô louco, a gente está ficando alcalino demais, já começa a desnaturar a enzima. Então o gráfico do pH vai ser igualzinho de temperatura, tá? Vai aumentando ali, vai diminuindo, vai aumentando o pH, vai melhorando, só chega um limite que não funciona mais, vai desnaturar, vai fazer mal, certo? Então temperatura e pH é o mesmo gráfico. E concentração do substrato é assim, ok? Não podem esquecer isso. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar da enzima ou se é só isso. Gente, é só isso mesmo, tá? Tem um exercício resolvido na página 196. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse exercício, já tem até explicação, tá? Deu um experimento aí. Seria interessante vocês verem o exercício resolvido, tá? Para entender o que eu comentei agora. Pessoal, e é isso, tá? A aula de enzima ela é simples, tá? Mas tem detalhes aí que vocês têm que saber, né? O que é energia de ativação, o que é um cofator, o que é uma coenzima, o que é o complexo enzima-substrato, o que é um centro ativo da enzima, que é exatamente onde se encaixa com o substrato, quase como se fosse uma chave fechadura. Tá? O que é desnaturação, quais fatores interferem na velocidade de uma reação enzimática, né? Que é concentração do substrato, pH, temperatura, certo? Pessoal, basicamente isso, está bem simples. Bons estudos e não percam aí a nossa aula ao vivo, primeira aula ao vivo, né? Vamos todos aí nos reencontrar virtualmente sexta-feira, beleza? Até mais, gente.